Oi, tudo na paz? Querido, quem não quer vencer na vida? Algumas pessoas até dizem, aquele ali venceu na vida. Talvez porque tenha um bom emprego, talvez porque tenha bens, né? Um bom recurso, né? Guardado. Aquele talvez tenha bons diplomas, venceu na vida. Mas será que essas conquistas certamente frutos de uma verdadeira vitória? Vencer na vida, o que significa? O que traz de oportuno para nós? Quem não quer vencer? Alguns até tentam desesperadamente ter um âmbito de vitória nessa vida, mas talvez algo impeça, como por exemplo uma vida ímpia, né? Vícios, bebedeiras, prostituições, busca sagaz pelo materialismo, né? A sagacidade pelo dinheiro, ambição desmedida, falta de valores morais, espirituais, sociais. Muitos talvez não vençam em alguma área da vida porque a sua vida já é uma derrota. Como fazer para mudar esse quadro? O que é de fato ter vitória na vida? O que é ser um vencedor? Outro estudo que tem em nosso canal, se você quiser pesquisar, tem o título: Você é um vencedor ou um perdedor? Ali a gente tece algumas características daquele que é um vencedor e daquele que é um perdedor. Mas, de fato, o que é ter vitória na vida e como consegui-la, né? Há um ponto crucial na vida da gente onde se desprende em termos vitória. E entender o que significa vitória realmente, o que é que ela traz para nós. Porque você ter vitória apenas no âmbito material talvez não te traga a paz e o sossego que você tanto busca. De fato, a vitória ela muda a estrutura de um ser humano. É por isso que você precisa entender um pouco sobre esse assunto. Mas veja só, eu gostaria, antes de mais nada, de pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você já é inscrito no canal, legal, agora compartilhe esse link, né, para que outras pessoas também participem desses estudos como você tem participado. E desde já nossa gratidão por estar envolvido em nosso canal. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que refere-se sobre a pesca milagrosa, olha só o primeiro versículo que diz: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, apertará Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Então, havendo desembarcado aqueles dois barquinhos, estava arrumando as redes, Jesus entrou em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu que se afastasse um pouquinho da praia para ele pregar a palavra de Deus dali de cima do barco. Terminando de pregar a palavra, né, ele falou: Simão, agora lance a rede aí do lado do barco, na praia. Simão, versículo 5, ele questiona: mas Senhor, a gente trabalhou a noite todinha jogando a rede em alto mar, não pegamos nada, quer que jogue na praia? Eles fizeram e pegaram uma grande quantidade de peixes ali. Pesca milagrosa. Está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Evangelho de Lucas é interessante, né? Uma viagem aqui no Evangelho de Lucas. Lucas, ele era considerado o médico amado, também considerado o escritor do Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Lucas, ele foi amigo íntimo e companheiro nas viagens do apóstolo Paulo. Agora o livro dele, o evangelho dele, a data exata da escrita do evangelho de Lucas é desconhecida, a gente não tem taxado qual foi a data, porém ele foi escrito depois que Lucas esteve sobre a influência do apóstolo Paulo. Depois que ele esteve ali trabalhando e viajando com Paulo, foi que surgiu o evangelho, né,
segundo Lucas. Não sabemos a data certinha, mas foi nesse período aí onde ele estava na companhia do apóstolo Paulo. O destino deste evangelho era para Teófilo, cuja identidade era desconhecida também. E especialmente foi escrito para o povo gentil. Essa dedução ocorre, queridos, do fato que o escritor ele se esforça para explicar os costumes judaicos na época. E algumas vezes ele substitui nomes gregos por nomes hebraicos. Esse é o conteúdo ali do Evangelho de Lucas. O propósito do Evangelho de Lucas era dar uma narração coordenada e ordenada da vida de Cristo, como eles presenciaram, como eles viram, como eles foram testemunhas oculares, ovulares. Então ele queria, o propósito era esse, era mostrar, né, de fato o que Jesus tinha dito e feito. Interessante do Evangelho de Lucas, que a gente pode destacar também, é que ele é o Evangelho que chama Jesus de o Messias, né? O Messias. O Evangelho de Marcos chama Jesus de Cristo, o Evangelho de João chama Jesus de o Verbo, o Evangelho de Lucas chama Jesus de o Filho do Homem, ou um homem de exemplo de vitória, mas o Evangelho de Lucas, ele intitula Jesus como o Messias, certo? E algumas observações interessantes do livro de Lucas é que foi extraído ali alguns cânticos, como por exemplo, o Ave Maria, né, as palavras do anjo a Maria, está lá registrado no capítulo 1, versículos de 28 a 33. Um outro cântico que foi extraído do Evangelho de Lucas é o Magnificat, que é o Cântico de Maria também, capítulo 1, dos versículos 46 a 55, né? O Benedictus, que é o Cântico de Zacarias, que já está no versículo de 68 a 79 do 1º capítulo. O Glorias in Excelsis, que é o Cânticos dos Anjos Celestiais, registrado no capítulo 2º. Possivelmente do versículo 13º em diante. E também um outro cântico é o Nunc Dimittis, que é o Regozijo de Simão, que está lá registrado no capítulo 2, versículos de 29 a 32. Imagina aí, esses cânticos são extraídos do Evangelho de Lucas. Nesse Evangelho, Lucas honra a forma grandiosa da mulher. Ele chama a atenção, né, da pessoa da mulher. Ele valoriza a mulher no seu livro. E é interessante ser observado isso nesse evangelho. É um evangelho também que fala da biografia de Cristo. É a biografia mais completa que se acha da pessoa de Cristo. Dos 4 evangelhos está em Lucas. E é, além do mais, um evangelho devocional. Por quê? Ele exalta a oração. O evangelho de Lucas, ele chama a atenção da vida de oração. E é interessante porque as observações que temos do evangelho de Lucas são essas. E difere dos outros evangelhos. E esse livro, além do mais, nos ensina que vitória é resultado de obediência. E é esse o ponto que eu quero chegar, né? Nós corremos atrás de vencer na vida, de vitórias, mas Lucas ensina que para você vencer, antes você tem que obedecer, que é o alfabeto cristão, obedecer. E ao texto que lemos da pesca milagrosa, veja só, algumas lições que podemos extrair desse feito aí, desse milagre que Jesus fez acontecer aí com os apóstolos. Primeira questão de vitória ser resultado de obediência é que, primeiro, eu preciso de experiência com Jesus, porque experiência sem Jesus não traz vitória. Coloca isso na tua cabeça. Você pode ter diplomas, pode ter bens, pode ter recursos, você pode ter um nome avantajado na sociedade, mas sem Jesus na tua vida, você não é uma pessoa vitoriosa. Por mais que você tenha isso, você se sente ainda vazio, está faltando alguma coisa. Eu tenho tudo isso, mas parece que eu não conquistei nada.
porque está faltando Jesus aí. Versículo 5 do texto que lemos, né? Do capítulo 5 de Lucas, né? Lucas, o texto que nós lemos. Veja aí o que diz: havendo trabalhado a noite toda, né? O texto que nós lemos. Então, observe, eles trabalharam a noite toda, que foi a resposta de Simão, né? Lucas 5, versículo 5. Trabalhamos a noite toda, Senhor, e o Senhor pede que a gente jogue a rede aqui na praia. Nós passamos a noite toda em alto mar, onde tem os grandes cardumes. Nós jogamos rede que cansamos, não pegamos um peixe. E o Senhor quer que a gente jogue aqui? A experiência de Jesus é diferente da experiência dos homens. A visão de Jesus é diferente da visão dos homens. O valor que Jesus dá às coisas é diferente do valor humano. É por isso que você tem experiência, mas você não tem a instrução de Jesus, a orientação de Jesus, a sabedoria de Jesus, a indicação de Jesus. Então você não tem vitória. Você acha que tem. É por isso que ainda existe vazio aí no teu coração. É por isso que você olha e volta: poxa, todas essas conquistas, mas ainda falta alguma coisa. É ter experiência com Jesus. Há uma segunda coisa também que traz dizer que vitória é resultado de obediência. Tá aí, ó. Segundo ponto: força sem Jesus não traz vitória. Você gastou sua força todinha, sua juventude todinha, conquistou o que você tem, mas ainda não tem sabor de vitória. Porque a força que você gastou, se não foi ligada à pessoa que traz essa essência de vitória, então não faz sentido. Versículo 6 e versículo 7 de Lucas 5 que lemos diz: isso fazendo, eles apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los a arrastar a rede. Quanto eram os peixes que tinham ali na rede? Força sem Jesus não traz vitória. Eles jogaram a rede na praia. A Bíblia diz que a rede ficou tão pesada de peixe que eles pediram ajuda ao barco vizinho. Com Jesus, aí você tem o significado de ter força. Aí você sabe empenhar a sua toda força. Você sabe colocar o seu vigor em trabalho quando Jesus te orienta. Os fracos com Deus se tornam fortes, porém os fortes sem Deus se tornam fracos. Na visão de toda uma região, dois grandes exércitos olhavam para aquele galeguinho chamado Davi e dizia: é um fracote. Olhava para aquela altura de um gigante, não tem vez Davi com o tamanho de gigante daquele. A diferença é, um era um ímpio e o outro era um cristão. Força com Deus traz vitória. O que aconteceu com Davi lutando com Golias, um texto bastante conhecido que você já ouviu de várias formas. Um fraquinho galego com Deus, a força dele estava em Deus. Talvez você ache que a força está no teu conhecimento, no teu diploma, na tua inteligência, no teu vigor, na tua idade, no teu dinheiro, nos teus bens. Mas se não tem Deus aí, querido, você é apenas um gigante Golias. A sociedade vê você um gigante por ter tudo isso, mas para Deus você é apenas uma pedrada no chão. Cairá e há um vazio dentro da sua vida, porque força sem a direção de Deus nunca vai te trazer a vitória que tanto você almeja. Uma terceira lição desse texto é: boas ferramentas sem Deus não traz vitória. Boas ferramentas sem Deus não traz vitória. Versículo 4 e 11 diz o quê? Lançai as vossas redes para pescar. E eles lançaram na praia. A Bíblia diz: arrastando ele os barcos para a praia, viram que estava com a rede cheia de peixe. Olha aí, vitória. Versículos de 4 a 11. Lance a rede, e eles lançaram. Boas ferramentas sem Jesus não traz vitória. Aqueles discípulos, eles tinham um barco bom para pesca. Eles tinham boas redes. Ora, eles viviam disso.
né? Eles tinham um bom material para pesca. Eles passaram a noite toda com aquele bom material, mas não tiveram êxito no seu trabalho. Quando encontraram com Jesus, Jesus diz: joga essa rede boa aí na praia, e eles pegaram grande quantidade de peixe. Não importa as ferramentas que você tem, se quem tem poder para usar não usar, você não tem vitória. Eu não sei que ferramenta durante a sua vida você galgou. Eu não sei que coisas você tem no seu âmbito de vida e você acha que você venceu por causa dessas ferramentas, mas elas sem Deus, sem a bênção de Deus, sem a instrução de Deus, sem a força de Deus, sem a unção de Deus, não lhe traz vitória. Eles tinham boas redes, bons anzóis, bons barcos, boa isca, boas linhas, mas não tinha Deus. Então tem muita gente que acha que tem tudo, mas é que nem o profeta Isaías diz no seu livro: é um pobre, um cego, um surdo e um nu. Acha que tem tudo, mas sem Deus não tem nada. E em quarto lugar, a última lição desse texto diz o quê? Visão sem Deus não traz vitória. Versículo 4 diz o quê? Faze-te ao lado e lançar a rede. Ai, mas homem, a gente jogou a rede no alto mar, que é o lugar dos grandes cardumes, não pegamos nada. Aqui na praia, água no joelho, a gente vai pegar peixe. A visão não é sua. A visão é de quem enxerga além do que você pode imaginar. A visão é daquele que criou a fé, de crer naquilo que não vê, de crer no impossível. Se a visão meramente é sua e você quer conquistar algo através dela, você não vai conquistar nada. Você vai passar a noite em claro sem pegar uma piaba. Mas se você usar a visão de Deus, que vê o que você não vê, que faz acontecer onde não está acontecendo, que faz o impossível se tornar possível, aí você vai ver onde é que está a vitória. Visão sem Deus não traz vitória, mas com Deus, Ele sabe o lugar certo. Tem que jogar onde Ele indicar. Sua vida tem que estar no lugar que Deus colocar. Não é onde você quer, não é o que você quer, não é o que você acha que é, mas é onde Deus colocar, o que Deus te dá, onde Deus indicar, o que Ele falar. Meu querido, você pode buscar a vitória a vida todinha, mas se Deus não for seu instrutor, seu guia, sua luz, sua direção, seu caminho, você vai morrer cansado e não vai ter vitória. Pense nisso. Pense nisso. Depois que aqueles discípulos rastaram aquela rede cheia de peixe, que pediram ajuda ao outro barco, encheram o barco de peixe, foi a primeira e última pesca que eles viram em toda a vida dele. Pense aí, nunca eles encheram o barco com tanto peixe como foi daquela vez. Mas sabe o que eles fizeram? Muito mais valioso do que aquele barco abarrotado de peixe, como eles nunca tinham visto na vida. Mais valioso é quem tem visão, é quem tem uso bom das ferramentas, é quem tem experiência para pescar, é quem tem força para vencer na vida. Então, eles não queriam os resultados, ele queria seguir aquele que dá os resultados. Ele não queria o fruto da vitória, ele queria aquele que era a própria vitória. E sabe o que os discípulos fizeram? Largaram o barco cheio de peixe, com as redes boas, o barquinho bom, e seguiram Jesus. Isso é o que diz o final do texto. Eles largaram tudo. Quando a Bíblia usa essa palavra tudo, ela está dizendo 100%. Eles largaram tudo lá e seguiram a Jesus. Por quê? Porque com Jesus eles sempre vão ter vitória. Se eles continuassem naquele barco, nossa, o barco está lotado de peixe, quanto que a gente vai fazer aqui de dinheiro? Eles vendiam aqueles peixes, eles repartiam, eles se alimentavam. Um dia ia acabar, e aí? Iam passar outras noites, às vezes não ia pegar nem um terço do que pegaram, às vezes iam voltar sem nenhuma piaba. Mas eles perceberam ali, não é o fruto que a gente quer o manancial de vitória. Talvez seja esse o foco que você esteja precisando, talvez seja essa a visão que você precisa ter.
Talvez você esteja buscando no caminho errado, na fonte errada. Talvez você esteja jogando sua rede na praia errada. Os discípulos observaram: com esse homem a gente já vive em vitória, porque ele é a própria vitória. Eu vou te dizer uma coisa, querido. Talvez o seu escritório esteja cheio de diplomas. Talvez a sua vida esteja cheia de conquista. Talvez a sua conta esteja abarrotada de recursos. Mas que vitória você tem quanto a isso? Se Deus não está contigo, você não é um vitorioso. Apenas está vivendo. Mas você sabe do que eu estou dizendo? Porque muitas vezes quando você coloca a cabeça no travesseiro, está lhe faltando alguma coisa. Há um vazio dentro de você que não preenche. Porque é o lugar que Deus quer morar. Deixa Deus ser a vitória na tua vida. Esse é o recado que eu queria deixar para você pensar e refletir. Você quer ter vitória? Olhe para a direção certa. Busque a pessoa certa. Aí você vai entender de fato que a vitória que eu estou falando agora é totalmente diferente da vitória que o mundo te oferece. Experimente e que Deus te abençoe. Reflita nisso em nome de Jesus.